Olá, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Mael Abdit e hoje nesse vídeo eu gostaria de estrear esse quadro que eu venho querendo fazer há bastante tempo aqui, trazer para cá pro canal há bastante tempo, que basicamente a ideia é eu pegar um tema específico ou uma ideia ou uma reflexão e discutir sobre ela de forma mais despretensiosa. Tudo isso enquanto você toma café. Bom, o tema de hoje, eu pensei bastante em qual seria um tema bacana, mas a verdade é que eu acabei escolhendo explorar a pergunta: o que é ser uma pessoa interessante nos dias de... O que é ser uma pessoa interessante hoje em dia? Eu tive essa ideia depois que eu vi um vídeo aqui no YouTube mesmo sobre capital cultural. Eu acho que assim, eu acho que é esse o nome, sim. Então, essa pessoa ela tava reagindo a vários vídeos de várias pessoas falando como você poderia adquirir capital cultural. E assim, eu acho que eu acabei conhecendo o assunto bem mais tarde do que ele realmente nasceu. Não é uma discussão nova na internet, né? Já deve ter passado um tempo, mas eu só tive conhecimento agora. Eu não fazia a menor ideia do que era capital cultural, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo antes, até esse vídeo. E bom, pra quem não sabe, capital cultural é o conhecimento que uma pessoa adquire ao longo da vida. Basicamente, tipo, muito resumidamente. Por que isso é uma discussão? Porque, pelo que eu entendi, estavam tendo várias pessoas ensinando você a adquirir capital cultural. E pelo que eu entendi, capital cultural não é algo que você consegue adquirir, mas é algo que você tem ou não tem, de acordo com a vida que você teve, né? E assim, essa discussão foi extremamente assim... É o tipo de discussão que não acrescenta muita coisa na nossa vida. Mas ela me levou a pensar de novo, o quanto nós estamos cada vez mais ligados à nossa própria autoimagem, né? E eu não vou levar muito isso para um campo de redes sociais, porque eu sinceramente acho que eu tô um pouco cansado de discutir redes sociais e de falar o quanto elas são ruins e de todos os aspectos dela. Eu acho que é super válido existir esse tipo de discussão, mas eu não aguento mais vídeos falando disso. Inclusive, o vídeo sobre Karl Marx e redes sociais foi realmente um dos últimos vídeos. Assim, eu tenho pra mim que esse foi o último vídeo que eu fiz sobre redes sociais, porque eu sempre falo, inclusive eu estou falando agora, sobre esse tópico específico, então eu tô um pouco cansado, sabe? Então, eu não quero seguir pra esse caminho de redes sociais e levar isso pra um ponto mais... pra algo mais pessoal, né? Coisas que a gente faz na intimidade das nossas vidas. Eu me pergunto quantas coisas existem que nós não fazemos, que realmente não são pra nós, e sim pra imagem que a gente preza, né? E parece uma pergunta muito boba, e eu sei que parece uma pergunta muito passada, mas eu acho que muitas das coisas que eu tenho pensado não são tão verdadeiras quanto eu achava que elas eram. Existe todo esse papo de que nós somos seres sociais, de que nós não podemos negar esse nosso lado, mas eu desde que eu comecei a estudar existencialismo e até de certa forma fenomenologia, eu venho me questionando muito sobre... Eu tenho tido vários questionamentos sobre a natureza humana, sinceramente. E o que é ser humano, né? De certa forma, assim, a pergunta é primordial de toda essa discussão, porque eu já tive muitos debates internos sobre companhias e como viver em sociedade de uma forma mais harmônica e não ter tanto atrito, não na minha vida pessoal, mas realmente como me inserir na sociedade de uma forma bem geral. Para todos os lados que eu olho, eu acho que as pessoas elas discutem muito e argumentam que nós somos seres sociais. Porém, sendo bem pragmático, sinceramente, eu acho que ser humano é muito mais do que isso, é muito mais do que a nossa natureza, digamos assim. E na verdade eu acho que você dizer
qualquer argumento que ligue natureza humana a uma causa, a uma consequência. E a causa é a natureza humana, e essa natureza humana tem várias consequências. Eu acho que isso é um argumento muito, muito delicado, né? Porque eu não acho que a essência do ser humano seja realmente os nossos instintos, a nossa natureza, né? Enquanto animais, de certa forma. Porque eu não queria tomar esse lado, mas eu não queria abordar dessa forma, mas já tá acontecendo, então. Bom, o existencialismo, ele fala que a existência precede a essência, né? E o que isso significa? Significa que nós não nascemos, de certa forma, com um objetivo, nós não nascemos com uma personalidade, que nós vamos moldando o sentido da nossa vida com o passar do tempo, né? E que nós somos seres condenados a termos liberdade, né? Condenados porque é algo que nós não decidimos ter. Nós não decidimos ter liberdade, é algo que nos é imposto, né? A liberdade é obrigatória. No campo da existência humana, se liga muito a você também ter liberdade acima dos seus próprios instintos, né? Quando eu tava estudando existencialismo, eu me perguntei, bom, nós somos seres com 100% de liberdade, mas nós ainda temos uma natureza, nós ainda temos os nossos instintos herdados, né, de milhares de anos atrás e toda essa coisa. Então, como nós somos 100% livres se nós ainda somos presos às nossas essências selvagens, né? E é aí que, né, isso me levou a ler várias coisas, me levou a ler alguns livros, alguns artigos, e eu consegui entender que não necessariamente o existencialismo ele fala que ele nega os instintos humanos, mas ele, na verdade, usa isso como uma forma de comprovar o que ele mesmo diz, né? O existencialismo. É exatamente isso. A liberdade humana, ela está acima dos próprios instintos. Você tem um instinto, você tem a necessidade de comer todos os dias, você tem a necessidade de proteger certa coisa, mas você pode escolher acima disso. E pra mim, isso é muito interessante. E como isso se liga a o que é ser interessante hoje em dia, né? Bom, eu não sei. Eu não sei, eu só comecei a falar e cheguei nisso, mas eu acho que, bom, nós podemos dizer que, de certa forma, a existência... Nossa, eu odeio palavras, tipo, assim, grandes como existência, vida, morte. Eu acho que elas são muito usadas na literatura no geral, né? Trocadilhos com mar, com amor, com carrossel, com azul. São coisas muito usadas na poesia também. Eu acho que isso me enjoa muito, né? Quando eu tô escrevendo, inclusive, eu tento ao máximo não fazer esses trocadilhos muito usados, porque eles empobrecem tanto, né, a nossa oratória. Mas enfim, perdi a linha de raciocínio. Nossa, eu devia ter imaginado que isso aconteceria nesse formato de vídeo. Bom, assim, acho que eu consegui lembrar o que eu tava falando. Hoje em dia, o que é existir, né, mudou muito, né? E como eu já devo ter explorado isso em outros vídeos, em que eu falo que existir hoje tem uma denotação muito diferente, né? E é aquela velha história de que se uma árvore cai sem ninguém ao redor, será que aquela árvore realmente caiu? Alguém ouviu aquela árvore? O som dela caindo, o som daquela árvore caindo, ele existiu se ninguém tava ali pra ver? Inclusive, isso também se ligando no que eu falei sobre o vídeo sobre arte, né? Se uma arte nunca é vista, ela cumpre o seu propósito, afinal, o que é arte? Nós, seres humanos, eu acho que a gente se colocou muito como... A gente se auto-objetificou e vem se auto-objetificando cada vez mais, no sentido de que a gente precisa de um olhar externo para que nós sejamos capazes de existir, né? Nós precisamos que alguém nos reflita, nós precisamos que alguém nos mastigue para que a gente seja, de certa forma, validados, eu acho que é essa palavra. Mas eu acho que isso vai muito, muito além das redes sociais e da internet no geral. Eu acho que isso vem de uma necessidade mais primordial de aceitação, né? De você se sentir aceito. Eu acho isso porque, com o passar dos anos e da história da existência, você ser aceito, né? Na aldeia, na tribo, enfim, seja lá como você queira se referir, é muito importante. É muito importante você mostrar em todos os
campos da vida, e principalmente, né, no mercado de trabalho, é muito importante você mostrar a sua capacidade de valer alguma coisa, né? Você mostrar o seu valor. Aqui fazendo uma analogia que não necessariamente é algo mais muito tangível ou uma análise acadêmica, sinceramente só um pensamento solto. Eu acho que a gente pode ligar muito essa e perguntar, né? Vamos lá, para 3 perguntas. O que é realmente existir? Leva a gente a se perguntar: nós realmente somos livres se nós temos instintos? Nós realmente somos livres se nós temos instintos? Essa pergunta a gente já respondeu, né? E aí essa pergunta me leva a outra pergunta. Será que existem novos instintos sendo criados? E isso, assim, não tô usando nenhuma base biológica para fazer isso. Como eu disse, é realmente uma análise mais solta. Eu acho que podemos fazer essa grande volta e dizer que um dos grandes instintos hoje em dia é o instinto de ser visto, né? A necessidade de ser visto. Principalmente para minha geração, né? Uma geração mais nova que nasceu realmente nesse contexto já, né? É muito difícil você se desvencilhar disso, né? É muito difícil você se desvencilhar da lógica da internet e do algoritmo. Isso me leva a um questionamento. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender muito bem. É que o existencialismo, ele fala que nós temos uma liberdade infinita, mas o local que a gente nasce nele influencia na nossa língua. A linguagem, ela limita a forma como a gente pensa, né? A gente entende a realidade através de categorizações que a gente faz, né? Dos fenômenos, né? Dos fenômenos da consciência. E eu me pergunto se a liberdade é uma palavra muito, muito, muito efêmera, né? Porque o que a liberdade, ela existe muito no campo da idealização. Você não consegue, eu pelo menos eu não consigo dizer exatamente o que é liberdade, porque você pode dizer que a liberdade mais selvagem do ser humano seria você poder sair na rua pelado e, enfim, sonegar impostos, seja lá o que seja liberdade pra você, a liberdade mais animal que você consegue imaginar. Só que isso é uma liberdade, ainda assim é uma liberdade muito quadrada, é uma liberdade muito podada, porque, no geral, tudo que a gente faz na nossa existência só faz sentido pra gente, só faz sentido pros seres humanos. Então, eu acho que a gente é muito extremamente frágil a nossa ideia de liberdade, porque a gente sequer conhece a totalidade das possibilidades. Então, como a gente pode dizer que a gente sabe realmente que nós somos seres 100% livres, né? Pra mim, essa ideia é muito efêmera. E aí, voltando, né? A criação de um novo instinto. Pra mim, né? Principalmente para as pessoas mais da minha idade, eu acho que é muito mais difícil quando você nasce nesse contexto de internet, você se desvencilhar desse pensamento, porque é algo que já tá meio que no modo que você vive. Os comerciais, a própria televisão, eu passei a assistir jornal, muito específico, eu comecei a assistir jornal do nada. A lógica a lógica algorítmica da internet, essa grande massa de interligação, ela tá em tudo, ela tá em todos os produtos que você vê, né? Quem não, seja lá em que aspecto nós estejamos falando, né? Uma academia, uma padaria, quem não tem uma conta em uma rede social está para trás, é uma coisa... Hoje em dia, a internet é a nova vanguarda, né? Que fala, é o futuro. Então, é muito difícil a gente se desvencilhar desse pensamento. Então, a gente nasce nesse contexto, com essas ideias tatuadas na nossa cabeça. Então, vira, de certa forma, o novo instinto, né? O instinto da internet. De novo, né? Me vem a pergunta, o que é ser livre? Como você vai conseguir ser livre se você nasce em um contexto que limita as suas ideias e as suas possibilidades de pensamento? Inclusive, é por isso que eu gosto muito de arte abstrata, é por isso que eu fiz um vídeo há algumas semanas atrás, há uns meses atrás, sobre arte abstrata, porque, pra mim, assim, não é a grande solução, Meu Deus, eu passei o vídeo inteiro com a camisa desabotoada e você nem me disse. Acho que uma das únicas formas... Eu sou uma pessoa meio extremista, sinceramente. Uma das únicas formas de você conseguir realmente se desvencilhar do pensamento... E aqui eu não tô falando nem de uma linha política ou de uma linha de pensamento muito patriótica, no sentido de você se desvencilhar da sua cultura ou da cultura de um país ou da cultura de que foi imposta a você. Eu não tô falando disso, tô falando da cultura da existência humana no geral. Você se desvencilhar disso é você abraçar muito o abstracionismo que ronda a vida, né? Porque
Muito do que a gente faz não tem sentido, muitos dos nossos instintos não têm entendimento. Eu tava pensando nisso ontem e me veio a frase na cabeça de que você não dá sentido pra sua existência, você dá sentido pra sua vida, né? Existir, muitas coisas existem. Essa caneca, ela existe, essa caneca. E, bom, a existência dela é justificada pelo que ela faz, né? Por como ela existe. Ela não precisa ser mais alguma coisa, e se ela for quebrada, ela não vai fazer menos sentido, ela não vai existir menos. Nossa, eu falei, né, que eu não gosto de palavras assim extremistas como vida e morte. Eu tô aqui me deleitando nesses termos. Tudo isso, né, me leva a pensar sobre esse assunto, né? O que é ser uma pessoa interessante hoje em dia? Ser uma pessoa interessante hoje em dia é, na verdade, você parecer uma pessoa interessante. Tanto que, de novo, né? Quando eu tava vendo essa análise sobre capital cultural, quando eu tava vendo vídeo sobre isso, as pessoas, elas estavam falando de... especificamente, no vídeo que eu vi, a menina tava falando sobre arte etrusca, né? É que ela descobriu que ela amava a arte etrusca. Nossa, eu me pergunto... qual é o sentido disso, né? Qual é o sentido de você amar algo e não se aprofundar nisso? Qual é o sentido de você amar algo só pra você ter essa autossatisfação, essa autopiedade de dizer pra você mesmo que você gosta de algo, né? Eu gosto de Kant. No primeiro ano, há uns 4 anos atrás, um menino falou que um garoto tava que ele lia Nietzsche. E na época eu não era nem um pouco empenhado nesses assuntos, enfim. E eu pedi pra... eu não queria rir. Eu pedi pra ele me explicar alguma coisa, né? E ele não sabia falar nada. Ele falou que não entendia o vocabulário, mas que ele queria terminar o livro. Eu acho que isso diz muito sobre quem a gente é. E não quem a gente vem se tornando, quem a gente é mesmo. E tudo isso me lembra, inclusive, sobre um grande fenômeno dos estudos, né? De quem gosta de estudar, enfim. Que é você, pelo menos aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar conteúdo aqui no Brasil e conteúdo com conteúdo, eu quero dizer realmente artigos, blogs, vídeos aqui e em qualquer outro lugar. Que conteúdos assim que sejam voltados não para o âmbito acadêmico especificamente, mas só para o estudo, por estudo, né? Você só vai conseguir, e essa é a primeira e a última vez que vocês vão me ouvir falando sobre Enem. Você só consegue achar conteúdos sobre história, sobre arte, sobre a lente e sobre a peneira do Enem. E sempre quando você for ver esses vídeos, você vai ser um resumo sobre a Grécia, um resumo sobre Tales de Mileto, um resumo sobre utilitarismo, um resumo sobre Simone de Beauvoir. E é muito difícil você se aprofundar nas coisas hoje em dia, né? Porque sempre vai ser sobre essa lente. O conhecimento pelo conhecimento não é nada pra gente, pro nosso país em específico. E é claro, né? O conhecimento reflete muito na nossa vivência, né? No mundo, no país em que a gente vive. E é isso, eu acho que por hoje tá bom. Se vocês me deixarem, eu ficaria aqui horas falando sobre pseudoanálises socioeconômicas. Mas eu acho que por hoje tá bom. Esse foi o nosso primeiro vídeo desse, de novo, quadro, que se chama Enquanto Você Toma Café, porque a ideia é que ele seja postado no sábado de manhã. Só que eu não consigo gravar de manhã, porque de manhã eu costumo sair pra caminhar e pra ir comprar pão e pra resolver algumas coisas de escrita. Então eu tô gravando esse vídeo de tarde, na verdade. Mas eu realmente espero que alguém veja isso de manhã. Tipo, eu realmente espero. Eu tenho é o meu novo sonho. De hoje, o sonho da minha semana vai ser alguém ver esse vídeo enquanto toma café. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Mael Abidit. E até o próximo vídeo.